irei falar sobre a mensagem de Pai Damião: não deixe o mingau da vida esfriar. Muitas vezes em nossa vida a gente deixa oportunidades para o depois e aí vai comendo pelas beiradas, e quando a gente chega ao centro do mingau, já está tudo frio. Deixa o mingau lá esfriando para esperar um melhor momento e aí depois o mingau fica tão frio que a gente também nem tem vontade, porque mingau, que é mingau, só presta morninho, né? Porque ninguém come mingau frio, gelado. Então, eu separei essa imagenzinha aqui para a gente lembrar principalmente o mingau da nossa avó. E aí eu separei alguns trechos. O primeiro trecho que iremos refletir é o seguinte: cada um que está aqui no Projeto Terra desempenha tarefas importantíssimas para o despertar da humanidade. Então isso daí, corriqueiramente, aqui no Águas de Aruanda, a gente sempre vem falando da importância de cada ser humano que está efetivamente aqui no Projeto Terra. Todos nós somos importantíssimos. Somos seres individuais, partindo para uma evolução nossa, juntamente com o coletivo. Então isso daí é uma peça muito importante que os mestres, a todo instante, mandam mensagens, direcionamentos, canalizações, enfim, de todas as searas, quer seja de Umbanda, por meio de um preto velho, de um caboclo, quer seja pela Fraternidade Branca, pelos mestres ascensionados, de várias direções, são recepcionadas mensagens para sempre o progresso da nossa consciência, principalmente, mostrando que o Deus que antes nós buscávamos fora está dentro de nós. Então, somos peças importantíssimas dentro desse projeto. E aí o outro texto bem interessante da mensagem: já fez o grande exercício da gratidão diante de todos os seus sofrimentos, amarguras e decepções. Então isso daí, às vezes, a gente não honra as nossas amarguras, as nossas decepções e os nossos sofrimentos. A gente que eu digo, nós seres humanos, tem um hábito de querer colocar tudo debaixo do tapete. A gente não fala em um monte de coisas, situações da nossa vida. Nem mesmo quando a gente se propõe a fazer uma terapia. Muitas vezes a gente chega de frente para um terapeuta para tentar ludibriar o terapeuta, ainda sustentando um personagem que a gente insiste ainda em manter. Então, isso daqui eu achei importantíssimo. Já fez o grande exercício de gratidão diante de todos os sofrimentos, amarguras e decepções, porque graças a tudo isso compõe o que somos hoje. Eu sou o reflexo de todas as minhas decepções, sofrimentos e amarguras. Inclusive, também, eu sou o reflexo de coisas boas que foram oportunizadas de acordo com o meu ponto de vista, de acordo com o meu ponto de referência, que eu julgo o que seja bom, assim como de acordo com todas as minhas decepções, sofrimentos e amarguras, me fez impulsionar para dar passos em minha vida. Porque muitas vezes a gente fica assim, preso em, porque eu tive um pai que não me deu atenção, porque eu tive uma mãe que me fazia de empregado, de empregada, sei lá o que for. Mas graças a tudo aquilo, você buscou algo melhor. Porque se fosse uma mãe que toda vez que te colocasse no colo e dissesse que você não precisava se preocupar com nada da vida, você não iria batalhar para a vida. Você ia achar que a vida era feita de somente flores, não ia enxergar os espinhos e ia viver de forma fantasiosa. Então, graças a Deus, nós tivemos todas as pessoas que passaram em nossa vida, quer seja de sofrimento, quer seja de benesses. Graças a todas essas pessoas, a todas essas situações, sofrimentos, amarguras, coisas boas, coisas não tão boas, nós somos o reflexo de agora. Porque é o agora que está valendo efetivamente, né? Então, vamos exercer a gratidão. Parece até um contraponto, né? Eu agradecer uma decepção, sim, eu tenho que agradecer aquelas pessoas que me fazem refletir. Se eu sofri, eu tenho que identificar qual a parte de mim que estava dentro daquele sofrimento. Qual a parte de mim que estava dentro daquela decepção. Porque eu não posso também ficar somente no papel de vítima. Eu também fiz muitas pessoas se decepcionarem, sofrerem e se tornarem amargas por conta de alguns comportamentos que eu provoquei. Então, enquanto a gente só fica o meu pesar, o meu sofrimento e dane-se o mundo, fica complicado a gente falar em evolução, expansão de consciência, muito mesmo a gente começar a tratar pessoas. Porque às vezes eu fico muito preocupado com cursos, eu posso falar de Reiki, né, que é o curso que eu ministro,
que é um curso de um dia, uma manhã e uma tarde. E aí as pessoas às vezes fazem cursos de um dia e já incorporam o papel do terapeuta e vão sair diagnosticando casos e pessoas, mentes, direcionando destinos, como se tivesse a competência plena, só que a gente sabe que é uma coisa muito profunda. E terapeuta não tem autoridade de diagnosticar nada. Quem diagnostica é médico, psicólogo, psiquiatra. Terapeuta não tem autoridade para diagnosticar. Então, infelizmente, o que a gente vê aí afora, em muitas pessoas, fora os que são efetivamente comprometidos e competentes, é um diagnóstico exacerbado de fantasias, de aprisionamentos ainda mais da mente. Ou seja, a pessoa chega num terapeuta de um jeito e fica pior do que estava antes. Então a gente tem que ter muito cuidado, aproveitando essa questão da gratidão, dos sofrimentos, amarguras e decepções, porque quando a gente fica em estado de vulnerabilidade, a gente abre nossa vida àquela primeira pessoa que nos promete cura, como o Fábio falou. Está muito na moda a gente falar que as terapias trazem curas, que vai curar, vai curar, vai curar. Só que a gente sabe que a pessoa só se cura se a pessoa quiser. Se a pessoa abrir as portas para a cura. Porque não adianta alguém vir aqui em Águas de Aruanda fazer uma limpeza energética, quer seja com um caboclo, um preto velho, ou aí outra autoridade espiritual, e a pessoa, ao cruzar o portão, mantém o mesmo padrão vibratório de pensamentos, comportamentos, atos, palavras. Então, a pessoa vai visitar tantos outros centros espirituais e não vai resolver enquanto a pessoa não mudar. Não adianta a pessoa chegar em Águas de Aruanda, por exemplo, com sofrimentos, amarguras, decepções, traumas materializados no corpo, frequentar um hospital espiritual e mantiver os mesmos hábitos alimentares e os mesmos hábitos de sentimentos, emoções, purgativos. Então, quem está brincando com quem? Né? Então a gente está deixando o mingau da vida esfriar, porque a gente está numa brincadeirinha efetiva de viver, quando na realidade a gente não pode deixar que o mingau da vida esfrie. Caso contrário, a gente está brincando com as nossas oportunidades muito fortes, né? De estar encarnados. E aí tem outra parte que é assim. O importante é que vocês lutaram e buscaram não impor a sua verdade, mas de uma maneira argumentativa, mostrar ao outro possibilidades diante das situações da vida. Isso daí é muito importante. Me fez refletir bastante, eu até coloquei o post verdade. Por quê? Às vezes a gente quer o bem de alguém e aí a gente quer impor a nossa verdade, a nossa realidade, principalmente espiritual, para o outro, dizendo que o local onde eu estou é o local que traz mais cura, que traz mais elevação. Mas quem disse que o outro está em um patamar pior do que o seu? Está pior no seu ponto de vista. Mas às vezes você é quem está equivocado e a pessoa não. Então essas questões de imposição de verdade, de certo e errado, a gente sempre tem que ter um controle do nosso ego. Porque o nosso ego nos faz confundir efetivamente o que é ilusão e o que é realidade. A gente tem às vezes certeza tanto que está vivenciando uma verdade tão absoluta que a gente sai impondo as nossas realidades para quem quer que seja. Só que as nossas verdades são nossas, são nossas. O outro, ele tem, vamos dizer, o dever de respeitar o nosso ponto de vista e a nossa verdade. Mas o outro não tem a obrigação de internalizar o que a gente diz que é verdade. Então, quando a gente trata de verdade, a gente tem que estar sempre de peito aberto para falar o que a gente quer, de acordo com a nossa verdade, e também recepcionar o que o outro vai fazer com aquilo que a gente julgou como verdade. Porque todos têm as suas verdades. É tanto que os mentores espirituais, quando passam essas mensagens, por exemplo, eles sempre falam: não absorvam todas as palavras dessa mensagem como absolutas. Construam as suas verdades. Porque nem eles detêm a verdade absoluta, porque eles estão falando de acordo com um ponto de vista de evolução deles. Mas às vezes a gente tem um outro ponto de vista porque o ciclo que a gente está vivenciando ainda não consegue acompanhar o que efetivamente nas entrelinhas ele quis dizer para a gente. Então, a verdade sempre tem que ser muito bem respeitada. Os tarefeiros da luz vão sendo colocados nessa gincana do corpo e da mente. Veja que interessante que ele utiliza gincana do corpo e da mente.
importantíssima para que vocês enxerguem que o comportamento do outro repercute dentro de você, exatamente do que está mal resolvido dentro de você. Isso daí a gente exaustivamente vem falando aqui no Águas de Aruanda. O que o outro interfere em você é porque está mal resolvido dentro de você. Porque enquanto a sua paz estiver nas mãos do outro, está tendo um equívoco. Porque o outro está pleno de retirar a sua paz. Porque você entregou a sua paz para o outro. Porque a gente, nós seres humanos, vivemos sempre para que o outro nos complete. Nos complete, ao invés de que o outro nos compartilhe emoções, sentimentos, momentos. Mas a gente sempre está em busca do outro para nos completar, quer seja no relacionamento de íntimo, de amigo, enfim, familiar. Sempre a gente quer que o outro nos complete. Só que nós somos autônomos, nós somos autossuficientes. O outro está para compartilhar momentos e sentimentos e não para nos completar em nada. Porque isso daí é a gente entregar a nossa paz para o outro. Então isso daqui, na mensagem de Pai Damião, ele deixa sacramentado de que se o outro retira a minha paz, é porque aquela questão está muito mal resolvida dentro de mim e eu devo mergulhar dentro das minhas águas para perceber o que efetivamente precisa ser colocado no lugar. Caso contrário, sempre eu vou ficar batendo na mesma tecla, fazendo o mesmo personagem, que somente eu acredito neste personagem, porque os outros já perceberam que na realidade tudo é uma dramatização na gincana do corpo e da mente. Porque às vezes a nossa mente quer algo, mas o nosso corpo está respondendo outro. Então Kátia, às vezes ela me diz, olha, eu sou desse jeito, mas o corpo dela está me dizendo outra coisa. Quem nunca teve um sorriso amarelo diante de si? Um amigo que te abraça, que te beija, que diz que adora você, mas você enxerga perfeitamente que o corpo não está dizendo isso. A mente dele quer acreditar naquilo tudo que está dizendo, mas o corpo dele está dizendo coisa completamente diferente. Então a linguagem do corpo é interessantíssimo. Quando a gente aprende a observar, que é o estado de contemplação, que Pai Damião sempre fala, o estado de contemplação é a gente observar não só os lugares que a gente passa, mas também as pessoas que estão ao nosso redor. A gente aprende a linguagem do corpo. Então, quando o outro está efetivamente aberto para receber todas aquelas palavras que nós estamos ali depositando aos ouvidos dela, quando ela não está afim, isso daí a gente vai balizando. E nessa gincana entre corpo e mente, a nossa paz sempre tem que permanecer conosco. Que a minha paz é minha, não é do outro. Então, se eu estou deixando que o outro me desestabilize tanto, é porque eu estou entregando a minha paz para o outro. E isso daí é um grande risco. Enxerguem a paisagem, enxerguem o balanço das árvores, a contemplação. Abram suas janelas e enxerguem o belo naquilo que parece não ter nenhum tipo de atrativo. Enxerguem o movimento e a dinâmica das pessoas para que vocês entendam o poder do agora. Então isso daqui é importantíssimo. A gente refletir na contemplação, como eu já tinha falado anteriormente, quando ele diz: enxerguem o movimento e a dinâmica das pessoas para que vocês entendam o poder do agora e mais ainda, naquilo que parece não ter nenhum tipo de atrativo. Então às vezes nós somos colocados em lugares, em situações, que existem pessoas que nos convidam sempre a uma desestabilização comportamental. Mas se é para evoluir, se é para amadurecer, se é para dar conta daquilo tudo que nós falamos e estudamos, então a gente tem que acolher todas essas pessoas buscando algum ponto positivo naquela pessoa. Nem que seja o dedo mindinho daquela pessoa. Então, quando a gente passa para o estado de contemplação e do poder do agora, a gente busca o melhor de cada um. Porque Sônia, ela pode ter todos os atributos que não são compatíveis com o meu ponto de vista, mas há algo nela deve ter positivo. E é justamente nisso que eu julgo positivo que eu vou focar. Porque caso contrário, a gente vai ter que morar numa ilha, sozinho, e com muitas águas ao nosso redor para que ninguém se aproxime da gente.
Só que nós estamos aqui para evoluir individualmente dentro do coletivo. Esse é o desafio. Aceite o outro como sendo você, porque o outro é você. Nós estamos inebriados em uma teia. Isso tudo é uma teia. Então, o que o outro sente, eu sinto. O que é uma teia. Então, quando a gente vai para a sutilização magnética dos seres humanos, sem esse condensamento celular, que é o nosso corpo, a gente verifica que todos nós estamos interligados. Todos nós estamos interligados. Todos nós. O caos coletivo que acontece em Brasília, quer seja pelas repercussões que estão acontecendo recentemente ou há algum tempo, repercute em si na nossa vida. A irritabilidade nossa e a insatisfação em muitas coisas da nossa vida também. Porque todos nós estamos em uma teia, nós estamos em uma teia. O que acontece com o meu vizinho repercute vibratoriamente dentro da minha casa também. Então, por isso que a gente está o quê? A sempre ser convidado pelos mentores espirituais a exercitar como tarefeiros da luz, a exercitar o mergulho, o poder do amor próprio, porque só consegue amar sem condições, ou seja, incondicionalmente o outro, aquele que já aprendeu a se amar. Se a gente não aprende o amor próprio, se a gente não se ama, a gente está incapaz, incompetente de exercitar o amor incondicional. Então, somente nos amando, nos honrando, para poder amar infinitamente o outro, buscando algo que o outro tem de melhor. Eu falo a minha verdade para você, mas eu fico muito magoado com você e sua reação. Veja que interessante essa parte. Porque quando eu expurgo a verdade, devo aliviar a minha alma porque fiz o meu melhor. Então vamos analisar essas duas frases. Eu falo a minha verdade, ou seja, a verdade é de quem? Minha. Para você. Mas eu fico muito magoado com você e a sua reação. Como? Então, na realidade, eu não estou falando a minha verdade, eu estou impondo a minha verdade. É o que eu acredito que seja verdade e você tem que engolir, custe o que custar a minha verdade. Só que a verdade é minha. É só eu prestar atenção no que eu falo. Eu estou dizendo a minha verdade para você. Então a verdade continua sendo minha e não sua. Mas eu fico magoado com você e a sua reação como? Eu sou obrigado a respeitar o seu direito divino de também ter a sua verdade. E juntos compactuamos com a nossa evolução dentro do coletivo. Porque quando eu expurgo a minha verdade, devo aliviar a minha alma porque fiz o meu melhor. Então é o dever cumprido. Eu fiz o meu melhor. Fiz o meu melhor. Então quando eu preparei esses slides aqui, eu fiz o meu melhor, o que estava ao meu alcance, porque aqui está dentro da minha verdade, de acordo com a leitura que eu fiz do texto. Porque consciência não se pode impor. Isso daí é o que ele questionou, né? Porque é algo construído para o mergulho, para dentro, para que o mergulho para dentro seja compreendido exatamente no autoencontro. Então, por que a consciência não pode se impor? Porque é algo construído. É algo construído. Porque o que se trata consciência? Consciência de si. Você saber quem você é. E ninguém sabe quem é de um dia para a noite. A gente passa vidas, reencarnações, milhares de anos buscando saber efetivamente qual é a nossa essência, onde está a nossa fonte de origem e manifestação. A gente passa milênios, vidas e mais vidas, não só no planeta Terra, mas em outras estratosferas. E a gente quer, em uma única vida, com durabilidade, qual é a expectativa agora que está o Brasil? 70 anos. A gente quer que, dentro de uma expectativa de 70 anos, a gente já saiba de tudo e já passe por todos os processos e já fique perfeito, né? Mas a gente ainda bem que sabe que não precisa ser perfeito, basta ser equilibrado. Então a gente deve sim focar no equilíbrio. A gente deve sim prestar atenção no caminho que estamos percorrendo. Caso contrário, a gente se perde. Se a gente não observar o caminho que a gente está seguindo, a gente se perde. Como 2 mais 2 é 4. Porque às vezes a gente foca muito lá, só que a gente não está prestando atenção no caminho. E a gente não sabe que a montanha, a gente ainda está bem no início. E a gente às vezes acha que já está no topo. E mais uma outra frase que eu gosto bastante. Não tem como você subir a montanha sem ser visto. Então,
Se você decide subir a montanha, então se você decide estudar matérias mais profundas da espiritualidade, não há como você não ser alvo de críticas. Dizer que você está louco, dizer que você está fanático, dizer que não precisa nada disso, que tudo está dentro e você fica dentro de casa e está tudo resolvido. Tantas opiniões, porque são verdades de cada um. Agora eu tenho que sim sustentar a minha verdade, para que eu tenha consciência de mim junto com o coletivo. Um dos grandes obstáculos da humanidade, diga-se do ser humano, é o acúmulo de mágoas. Você expurga definitivamente diante de diálogos sinceros, olhos nos olhos ou diante de terapias. Então, a gente vive acumulando mágoas. O nosso estômago, não é à toa que ele parece um saquinho, né? Não sei se todos vocês já viram como funciona o formato do nosso estômago. Ele parece um saquinho. Então, muitas vezes as pessoas adquirem gastrites, problemas, né, digestórios, enfim, porque está colocando no saquinho muitas mágoas e muitas coisas que não está conseguindo digerir. Isso vai para o fígado, vai para o intestino, vai para tantos outros órgãos que compõem o sistema digestório, principalmente o campo inicial, que é o saquinho do nosso estômago. Então, não é à toa que a nossa anatomia ela é feita perfeitamente diante dessa analogia. Você quer acumular, então tudo que você for guardar, você vai acumular no saquinho que você tem no seu corpo, que é no seu estômago. Por isso que muitas pessoas às vezes exageram nas comidas. Estou magoado, então vou comer agora 1 cento de pãozinho de queijo com recheio de né? Então as pessoas vão ali, então preenche exageradamente ali o saquinho porque quer se sentir plena, saciada do que eu posso. Ou vai para a anorexia, bulimia, diante de tantas mágoas que a pessoa já não aguenta mais. O saquinho já está cheio, não entra mais nada, não entra. Então, o estado bulêmico é porque não entra mais nada. O saco já está repleto de mágoas, de ressentimentos. Não entra mais nada. Por isso que tudo que come tem que expurgar, tem que vomitar. Por quê? Enquanto não se resolverem diálogos sinceros. Então, quem tem efetivamente coragem de ter um diálogo sincero? A gente vive dramatizando a nossa vida. Então, eu tenho um problema com Ana Cristina, de um ponto de vista, mas eu evito um diálogo sincero, olhos nos olhos, ou diante de algumas terapias. Porque é mais fácil eu colocar no meu saquinho, porque eu julgo que o problema seja somente meu. Não! É bom a gente saber até que ponto é meu, até que ponto que está com Ana Cristina. Por que não? Olhos nos olhos, diálogos sinceros. Ou diante de terapias. Muito bom. Aí sim as terapias são válidas, para que a gente possa buscar balizas, alicerces ali, desde que sejam efetivas. O que teme chegar até a sua ferida, como se fosse um prato de mingau, que você vai comendo pela beirada, quando você sabe que o grande problema está no meio. Por que a gente procrastina tanto? Eu já sei do problema. Eu já sei do que efetivamente me faz bem e do que está me fazendo mal. Mas eu fico comendo pelas beiradas, quando na realidade o meu foco é o meio. Eu tenho que chegar no meio. Porque o mingau, para ser completo, para ser comido de forma completa, eu tenho que comer as beiradas e o meio. Né? Porque senão eu comi meio mingau. Eu comi um quase mingau da vida. Eu estou num quase mingau da vida. E viver no quase é viver na procrastinação de situações que eu já sei que eu preciso resolver. E aí a gente sabe perfeitamente que as doenças, sim, devem acontecer no nosso corpo para nos alertar das válvulas de escape que já não suportam mais acumular e procrastinar o mingau que já está gélido da nossa vida. Então, tem essa frase aqui de Pai Damião. O que teme chegar à sua ferida? Por que a gente procrastina tanto? Por que a gente esconde tanto nossas feridas? Por que a gente esconde tanto as pústulas? Existe uma lenda que o orixá Omolu, ele é revestido de palhas, não sei se vocês já viram alguma imagem dele revestido de palhas, porque ele quer esconder as pústulas, as feridas, para que ninguém enxergue as feridas dele.
Mas, obviamente, que não é isso. Na realidade, na cultura iorubana, diz que o Molu, ele é um orixá tão repleto de luz curativa, que ele precisa colocar aquelas palhas, porque as pessoas que enxergassem efetivamente a essência dele ficariam cegas de tanta luminosidade aos olhos dos seres humanos. Então, para vocês verificarem que a gente consegue justificativas para tudo na nossa vida, inclusive para o orixá, né? Inclusive para um ser, para uma divindade iorubana, de acordo com a nossa realidade. Então, o que teme chegar à nossa ferida, obviamente que é sofrível, mas a dor a gente passa e o sofrimento a gente escolhe por quanto tempo a gente permanece. Se é um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 década, 3 vidas, 5 encarnações, e olhe lá se tiver, né? No início, você vai pelas beiradas, mas não pode ficar só no início. Tem que avançar para chegar diante de você mesmo. Então, no início, a gente vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, né? Vai fazendo uma dinâmica, vai fazendo uma terapia, chega na terapia um pouco tímido, falando somente do superficial, mas depois a gente vai aprofundando, porque senão a gente vai ficar igual aquela vitrola quebrada, só repetindo aquelas mesmas histórias, e o terapeuta ali, o psicólogo, o psiquiatra, quem esteja atendendo você, fingindo que está acreditando em toda aquela dramatização que você está fazendo, né? Então, tem que avançar para chegar diante de você mesmo. Tem uma vivência no Divino Aterramento que é do espelho. A gente pega o espelho para pentear o nosso cabelo, para escovar os dentes, para, né, as mulheres para passar um batom, uma maquiagem e tal. Os homens também, né? Por que não passar uma maquiagem, um batom? E aí, mas quando a gente está diante de olhos nos olhos da gente, para enxergar o que efetivamente está dentro da gente, aí o bicho pega. Porque isso daí a gente não coloca como nossa prática diária, a nossa prática de vida. Nos enxergar, saber quem está ali refletido no nosso espelho. Quem está ali efetivamente refletido? Um personagem? Quem é você de verdade? Porque às vezes a gente fica participando de tantos workshops, de tantas palestras aqui no Águas de Aruanda, lendo tanta coisa, estudando tanta coisa, PhDs em milhões de coisas, mas a gente esquece de olhar, de fazer uma terapia básica, que é ficar no mínimo 5 minutos olhando para o nosso espelho diante do nosso reflexo. Façam isso quando vocês puderem. Verifiquem onde efetivamente vocês estão, quem vocês estão e efetivamente para onde vocês querem chegar. Criem metas diante dos espelhos, criem metas diante de você mesmo, porque ali é você com você mesmo, sem mentiras. Porque recentemente o Pai Damião colocou uma mensagem aqui no Águas de Aruanda, não sei se foi Pai Damião, se foi Seu Sultão, algum mentor, que ele falou assim, acho que foi Seu Sultão: quer saber quem você é? Observe seus pensamentos. Se você quiser saber quem você é, observe os seus pensamentos. Por quê? Aqui eu estou fazendo um personagem, né, aqui para vocês, né? Tiago, que está aqui falando, numa palestra e tal. Mas vocês não sabem o que efetivamente está dentro daqui da minha cabeça, nos meus pensamentos cotidianamente. Então, eu sou os meus pensamentos. Eu sou aquilo que os meus pensamentos fabricam. Eu sou essa pessoa e não é essa pessoa que é apresentado para a sociedade. Quem eu sou é o reflexo dos meus pensamentos, que somente eu sei quem eu sou. Nem a pessoa mais próxima de mim sabe 100% quem eu sou, porque não tenho domínio dos meus pensamentos. Então, eu sou os meus pensamentos. Você é os seus pensamentos. Então, observe quem é você por meio dos seus pensamentos. Observe, às vezes, a gente tem uns pensamentos tão mesquinhos, tão egóicos, tão julgadores, tão impositivos, tão pequenininhos. Quer dizer assim, meu Deus, eu sou essa pessoa. E o povo todo me ama. E eu sendo essa pessoa. Veja só, não é? Então, assim, a gente é ali aquela frequência daquele pensamento. Repetitivos. Então, observemos quem realmente a gente está. Porque eu tenho certeza que a gente não é nada daquilo. Tenho certeza que a gente está aqueles pensamentos. Mas nós não somos aqueles pensamentos. Nós somos muito mais.
E cada vez a gente está buscando nos aproximar da essência, de quem nós somos de verdade, da nossa fonte. Esse é o desafio. Retirar o temor da doença é algo sublime. Não é ficar feliz porque está doente. É vivenciar a doença. A catapora, por exemplo, é um grande expurgo da alma. Veja só. A catapora, por exemplo, é um grande expurgo da alma. Alguns vão dizer, alguns da área de saúde vão dizer, não, é um vírus, é uma bactéria, sei lá o que for. Calma. São as dores da alma de muitas vidas. Que obviamente que a gente precisa de uma justificativa, a gente precisa de um vírus para justificar que a catapora foi provocada por conta de um vírus, né? É uma doença de verão, tal, enfim. Mas na realidade, espiritualmente, quem já teve catapora, eu já tive. E eu tive assim, rubéola no mês de setembro e catapora no mês de outubro. Ou seja, minha alma estava querendo expurgar tudo, né? E aí o que? Ele coloca o quê? Por exemplo, a catapora, a gente vai entendendo algumas doenças que o nosso corpo vai passando, né? Então, por exemplo, a catapora é um grande expurgo da alma. Grande expurgo da alma. São as dores da alma de muitas vidas. Se eu soubesse, aos 7 anos, eu teria vivenciado bastante minha catapora. Dizendo, expurga tudo, né? Mas a gente não tinha consciência. Eu não tinha, aos 7 anos, que ali era o expurgo da minha alma, que eu deveria aproveitar bastante o aprendizado daquela doença. Mas eu agora, com as experiências que eu tenho, todas as doenças que eu venho percorrendo, passando, eu vou exatamente buscando o que aquela doença está contribuindo para mim. O que ela quer me dizer? O que ela efetivamente está me dando o recado? Será que eu estou passando batido em algumas coisas? Será que eu estou negligenciando a minha alma, o meu corpo? Será que eu não estou alimentando bem a minha alma e somente o meu corpo? Porque tem pessoas que só alimentam o corpo, né? E agora com glúten e lactose, as pessoas estão paranoicas com glúten e lactose para o corpo. E a alma, ninguém quer saber se ela tem glúten e lactose, né? A alma, ela está negligenciada, porque as pessoas ficam paranoicas em somente o corpo, mas esquecem que nós somos a união de corpo e alma. Então devemos zelar tanto da alma quanto do nosso corpo. Dores de cabeça constantes, veja só, muitas vezes são como se fossem metástases emocionais de dores. Então quem tem dores de cabeça cotidianamente, verifique. Rancores, mágoas, ressentimentos, o não acolhimento da própria história de olhar para trás. Então veja só, quem tem dor de cabeça constante, na realidade funciona como metástase, ou seja, a alma já está em metástase. Metástase de quê? De dores, rancores, mágoas, ressentimentos, o não acolhimento da própria história de olhar para trás. Tudo isso. Uma dor de cabeça. Mas a gente pega, não vou dizer o remédio para não fazer merchandising de nenhum remédio, pega um remédio, toma, sem verificar efetivamente a causa daquela dor de cabeça. Possa ser que seja o quê? A ausência de água no corpo. Isso estou sendo bem leve, né? Falta de água, tal. Mas às vezes são essas questões, porque Pai Damião falou o quê? De dores de cabeças constantes. São aquelas dores de cabeça que nos acompanham. Dores de cabeça que o ser humano até já vai colocando como uma rotina. Já tem na minha sacola, na minha bolsa, esse remédio. Porque todo dia eu já tenho essa dor de cabeça. Olha, quando chega às 6 horas da tarde, já sabe, é a hora da dor de cabeça. Eu conheço pessoas que me falam isso. Olha, quando chega às 6 horas da tarde, já sabe que é a hora do meu remédio tal. Porque é a hora que vem a dor de cabeça. Vamos entender por que 6 horas da tarde? Será que é alguma mediunidade aí precisando de uma educação? O que é que efetivamente a espiritualidade tem a dizer? Justamente naquele horário vem aquela dor de cabeça. Vamos fazer um retrospecto. Identificar e dar o antídoto de acordo com o que cada um efetivamente é. Isso daí é importantíssimo, porque não existe receita de bolo. Na espiritualidade não existe receita de bolo. Alguns vão pedir mais amor, outros vão pedir mais sabedoria, outros vão pedir mais objetividade. Então tem pessoas que a gente tem que ser firme. Porque se a gente não for firme, for só no mais amor e na mais sabedoria, não anda. Então tem situações da nossa vida que a gente tem que acolher com mais amor.
Ótimo. Mais sabedoria? Ótimo. E mais objetividade? Ótimo também. Porque senão, às vezes, a gente fica deixando o nosso mingau da vida esfriar. Por falta de objetividade. Porque, às vezes, são situações que chegam até nós que, se a gente não tiver objetividade, a gente vai deixando o mingau da vida esfriar. Porque a gente vai ficando irritado, a gente não está mais conectado com aquela situação, e aí a gente está sendo educadinho. E de acordo com o seu sultão, pessoas boazinhas é para a gente dar descarga. Porque pessoas muito boazinhas, elas são falsas. Elas não condizem com a verdade. Porque elas ficam revestidas na capinha de boazinha. Só que na realidade a gente está correndo atrás do arquétipo da inteireza. E para sermos inteiros, revestir esse aspecto da inteireza, do arquétipo, nós devemos o quê? Colocar no nosso caldeirão mais amor, mais sabedoria e mais objetividade. Se a gente colocar mais objetividade na nossa vida, a gente consegue acelerar bem mais coisas, né não? Eu escutei recentemente de uma pessoa no meu trabalho que diz assim: sozinhos vamos mais rápido e juntos vamos mais longe. Eu achei interessantíssimo. Porque realmente, sozinhos a gente vai bem mais rápido. Né? Vai numa trilha. Se você for sozinho, você anda bem mais rápido. Se formos juntos, a gente vai muito mais longe, porque um vai estimulando o outro. Então, às vezes, a gente está deixando o nosso mingau esfriar porque a gente está indo muito rápido, porque a gente está indo sozinho. É o que eu quero, a minha verdade, simplesmente isso e acabou-se. Então, a gente tem que verificar se a gente quer ir mais rápido ou se a gente quer ir mais longe. Porque ir mais rápido não necessariamente é ir mais longe. Às vezes você vai mais rápido e chega num ponto que você não consegue mais passar. A despersonificação dos atos é importantíssimo. Porque não foi você quem fez. Você foi apenas um instrumento para a semente ser plantada num terreno adequado. Quem plantou, no final da história, fez apenas uma tarefa que precisava alguém fazer. Então, a gente faz uma ação na comunidade aqui do Mosqueiro. Alguém precisava fazer aquela ação. Ou não, né? Mas vamos colocar no que precisava ser feito. E aí, alguém precisava fazer. Mas nem por isso a gente precisa personificar, dizer, olha, aquela comunidade está evoluindo porque a Águas de Aruanda está ali junto com todos eles. Mas a gente tem que observar se no nosso dia a dia a gente vive fazendo coisas e personificando, para dizer que fui eu quem fiz, só está assim porque eu coloquei a mão, só está assim porque eu empreendi o máximo de esforços, enfim. Às vezes a gente acha que a gente vive na imprescindibilidade. Somos seres imprescindíveis, quando na realidade não é. E aí vem o susto do quê? Você tem ali seu trabalho, aparentemente tem uma estabilidade, algo acontece, você perde o emprego. Cadê a imprescindibilidade? É prova de que você não é imprescindível, porque no outro dia já tem outra pessoa sentada na sua cadeira, fazendo igual, pior ou melhor, mas não importa, sentado na sua cadeira, no seu lugar, né? Então, a gente fica vivendo a imprescindibilidade. Por isso que Pai Damião sempre fala em algumas mensagens, desapegue. O desapego não vem da renúncia, vem justamente o quê? Deixe fluir, vivencie o agora, veja o que você está. Eu estou aqui com vocês, vivenciando este momento. Posteriormente eu já tenho um planejamento. Se não acontecer, eu vivenciei aqui. Então a gente vivenciar é desapegar efetivamente de tantas celeumas engessantes. Né? Às vezes a gente se engessa muito diante da imprescindibilidade. Quem disse que você é imprescindível? Os agradecimentos não são medalhas. Isso daqui é bem interessante. Os agradecimentos servem como mais um impulso para mostrar que está valendo a pena. Poxa, o hospital espiritual atendeu 150 pessoas em uma manhã. Que bom, porque na próxima segunda vão ser 200, 300, 400. O importante é que a gente se aprimore. A gente verifica onde foi que a gente falhou para que a gente possa estar à disposição de muito mais. Sempre dando excelência no que fazemos. Isso é importante, né? Porque senão a gente o quê? Fica no agradecimento como medalha. E os agradecimentos não são medalhas, não é para nos envaidecer. Quando o padre Fábio de Mello deu depoimento dizendo que ele estava em depressão, as pessoas acharam o caos, o pânico, como aquele padre, cercado de tantas coisas, o padre Marcelo Rossi também,
Como um padre famoso, tantas pessoas próximas, uma vida abundante. Quem disse? Isso daí é a sua verdade. É a minha verdade, mas não é a verdade dele. Né? Então a gente tem que verificar sempre que as medalhas, elas ficam no bolso, como diz Pai Damião. Guarde no bolso. As pessoas são muito ansiosas e querem que uma técnica, uma ferramenta despertem o que somente a pessoa pode fazer. A técnica é a ponte, mas é você quem tem que passar pela ponte. Então isso daí, acredito que eu já falei inicialmente, né? E muitas pessoas, diante de ansiedades e preguiça, eu acrescentaria aqui, né? Querem que as pontes tenham rodeirinhas, né? É como se fossem pontes rolantes, né? Para a gente seguir e ela nos guiar, né? Só que não existem pontes rolantes, tá? As pontes são do jeito que cada um necessita, tá? E aí estamos chegando no final do nosso bate-papo. E aí tem a última reflexão de Pai Damião, que é: falem as suas verdades sem guardar mágoas, para os desgastes serem cada vez menores. Exigir que todos façam igual é impossível. Somos seres individuais. É um apego, é um egoísmo. Então é um apego, a gente tem um apego de que o outro tem que ser igual a mim. Não, o outro é o outro, eu sou eu. Somos estruturas diferenciadas. Nós tivemos educações distintas. Os filhos nascem às vezes do mesmo pai, da mesma mãe, têm a mesma educação, estudam com os mesmos professores, a mesma diretriz, e cada um tem a sua personalidade própria, né? Então, é impossível exigir que todos sejam igual a mim. Ou seja, eu me coloco como referência. Isso daí é uma armadilha, a gente se colocar como referência. Não, eu estou no meu melhor de agora, de acordo com o que eu entendo como verdade. Assim como eu já vivenciei outras coisas, porque na época eu achava que eram as minhas verdades. E está tudo certo. Então a gente honrar o nosso passado, como aqui algumas reflexões disseram, a gente olhar para trás e honrar os nossos sofrimentos, o que deu certo, o que deu errado. Mas deu errado, mas a gente tentou que desse certo. A gente tentou, a gente fez de tudo para que desse certo. Então a gente precisa o quê? Desapegar e dar menos vazão ao egoísmo, que a gente vai ficar igual a essa moça aqui, ó. Né? Bem feliz, né? Dizendo o yes dos coaches, né? Os coaches gostam do yes, né? Então a gente vai ficar igual a essa moça aqui, ó, bem feliz, no topo aí de um prédio, preferência o helicóptero chegando, para nos levar aí para algum lugar, né? Uma ilha, quem sabe.